Fala galera, e o tema é entendendo as escrituras sagradas. Como posso entender as escrituras? A escritura sagrada ela foi escrita de Deus para o homem, para que houvesse uma comunicação, para que o homem entendesse o que Deus está falando e que Deus também entendesse o que o homem está falando. No livro de Jeremias 1, capítulo 12, a Bíblia fala, quando Deus está falando através do profeta. Que vê tu, Jeremias? Ele fala, eu vejo uma vara de amendoeira que floresceu, e Deus vai dizer para ele, viste bem, que eu velo com a minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus falando, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que vocês entendem. Então, para entender a escritura sagrada, no mínimo você tem que entender como Deus pensa. E Isaías já está falando, o pensamento dele não é igual ao nosso, o caminho dele é diferente do nosso, então eu preciso entender isso. Na Bíblia, todos os lugares onde tem, por exemplo, a palavra pão, e daqui a pouco eu vou estar falando sobre ela, ele não está falando de pão, ele está falando de doutrina. E aí o que acontece? Pensamento de Deus não é igual ao nosso. Por exemplo, me dá um exemplo do pão. Multiplicação de pães, tem 5 pães e 2 peixes. Na Bíblia, pão, como eu falei, ele representa a doutrina. Peixe representa profeta. E eu vou provar mostrando 2 ou 3 textos falando sobre essa situação. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Torá para alguns e Pentateuco, que foi escrito por Moisés, ele representa esses 5 primeiros livros, como eu falei, que na verdade foi escrito por Moisés, um profeta, um peixe, e que vai ser interpretado por Jesus. Por isso que na primeira multiplicação tem 5 pães, representando esses 5 livros da Bíblia, e a interpretação de Jesus no caso, e Moisés que escreveu 2 peixes. Quando ele multiplica, na verdade, ele vai fazer com que houvesse ali 12 cestos para os pães e 12 cestos para os peixes, representando profetas. Entenda só. O que acontece? Na segunda multiplicação vai acontecer a mesma coisa. Os mesmos 5 peixes, 5 pães, 2 peixes, e nesse caso agora na multiplicação vai ficar somente 7 cestos, porque representa as 7 igrejas, ou seja, os 12 representam os 12 apóstolos, a primeira multiplicação. Já na segunda multiplicação vai estar representando essas 7 igrejas. Os textos que eu falei, onde eu vou falar, tem um texto que a Bíblia ela fala o seguinte, Jesus ele conversando com os discípulos, e ele fala justamente sobre para que tenha cuidado com os fermentos dos fariseus. E eles começam a discutir entre si e dizem, o que ele está falando sobre isso? E Jesus percebe que entre eles não conseguiam entender que Jesus estava falando de algo espiritual. E aí Jesus pergunta para ele, quando eu fiz a primeira multiplicação, quantos 6 sobrou? E ele falou 12. E a segunda 7, e a Bíblia fala, então eles entenderam que ele estava falando da doutrina. Então onde tiver pão, na Bíblia ele não está falando de pão físico, porque para o homem o pão é algo que alimenta o corpo. Para Deus o pão é algo que alimenta o espírito. Outra passagem na Bíblia que vai falar de pão, Jesus ele vai pegar na verdade coisas que não são e vai comparar com as coisas que são, quando está falando sobre a questão do Espírito Santo. E ele vai dizer qual é o pai que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra, ou seja, pão, doutrina de Deus, pedra, falsa doutrina. Vai pedir um peixe, um profeta, e ele vai te dar uma serpente, falso profeta. Vai pedir um ovo, que representa o Espírito Santo, e ele vai te dar um escorpião, que é o espírito de engano. Ele está dizendo, você estando mal, você consegue dar boas coisas ao seu filho, imagine se o pai não te daria o Espírito Santo. Percebeu que todas as duas situações, o pão não representa pão. Outra passagem que não faria sentido nenhum, que a Bíblia fala, lança o teu pão sobre água. Como assim? Porque você não sabe quando vai prosperar, se esse ou aquele. Lançar o pão sobre a água, aí você tem que ir para o livro de Apocalipse para entender que Apocalipse ele não está falando que água ali não é água, representa povos, multidões e nação. E o pão é justamente o ensino, que está dizendo, ensina tempo e fora de tempo, porque não sabemos quando essas pessoas vão aceitar a verdade de Deus. Então você precisa ensinar, independente de qualquer coisa.
Mas todos os lugares, como eu acabei de falar, que estiver falando de pão, não é pão, é doutrina. Por isso que no livro de Êxodo, quando ele fala sobre a questão de comer pão sem fermento, é a palavra pura, sem adulteração. E aí até hoje a maioria das pessoas não entende. Outra passagem na Bíblia que fala sobre isso, que é justamente uma passagem no livro de 1 Coríntios 11, se não me falha a memória, quando ele está falando sobre a ceia. E a Bíblia ela fala que ele fala da ceia, ele pega um pedaço de pão e ele dá para as pessoas, diz: isso aqui é meu corpo, fazer isso em memória de mim. E aí pega agora um vinho e vai distribuir também, mandando repartir. O que acontece? O que ele está dizendo é que no momento que a gente começa a ensinar a Escritura Sagrada e uma pessoa ela se torna um Saulo, deixa de ser Saulo, ele se torna um Paulo, significa que o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça e o corpo dele, a igreja, aumentou. Por isso que ele está falando, fazer isso em memória de mim. E nesse momento está se cumprindo a multiplicação dos pães. Ou seja, por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se une a Deus se torna um espírito com ele. E ele diz mais, que aquele que se une à prostituta se transforma uma com ela. Só que as pessoas pensam que a prostituta que ele está se referindo é mulher. Não é isso. A prostituta é a falsa igreja. Se você se une, recebe lá a sua informação, ou o seu ensino dela, você está se tornando uma com ela. Por isso que nessa passagem, como eu falei, está escrito lá, Paulo falando que aquele que come e bebe, sem identificar o corpo, come para sua própria destruição. Qual corpo? O corpo de Cristo, ou seja, o discípulo representava ali o corpo de Cristo. Então, se as pessoas estivessem comendo e não identificassem que aquelas pessoas não foram enviadas, você estaria comendo para sua própria destruição. Valeu, forte abraço, fica com Deus e até a próxima.